beleza? Fazer um videozinho aí pra falar sobre os gastos que eu tenho com o Gol, tá? O pessoal tá perguntando bastante, então eu resolvi fazer um vídeo pra explicar o quanto que eu gasto com o carro, em termos de manutenção, gasolina e essas coisas todas aí. Bom, vamos lá então. Eu ando uma média de entre 40 e 50 km por dia e de volta ao trabalho, tá? Quando eu vou largar a cidadã aqui ao trabalho, eu ando um pouquinho mais, tá? Então dá uns 70 km aí por dia. Se eu colocar isso numa conta, tá? Em termos de gasolina, eu gasto uma média de 250 a 300 reais por mês. Mas eu ando uma média de uns 1.000 a 1.100, 1.200 km por mês. Então eu realmente rodo bastante com o carro, né? Dado o que eu rodo com o carro versus o que eu gasto, ele tá me saindo bem econômico, tá? Eu tô andando... Claro, eu peguei uma faixa, peguei uma avenida agora, né? Uma rodovia, melhor dizendo. E aí eu tô com o ar ligado e o carro tá com 17 km por litro. Então ele ficou com a margem alta, que agora que eu tô andando na cidade, daqui a pouco vai dar uma baixada, né? Falando um pouco dessa questão aí da gasolina versus o álcool, a gasolina tá saindo mais vantajosa, tá? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, porque a diferença aquela dos 70% e tal não tá compensando, né? Então vale mais a pena continuar dando a gasolina do que a álcool nesse caso. Falando um pouquinho de manutenção em si do carro, tá? Até o momento eu só precisei fazer troca de óleo e filtro desse carro, fora os revezamentos, tá? Então algum dos dados que eu vou passar do G5, que não deve ser muito diferente do G6, tá? Vixe, ontem eu peguei essas sinaleiras tudo verde, agora tô pegando tudo vermelho. Que azar, hein? Sinaleira é a mesma coisa que semáforo, tá? A gente aqui no sul chama de sinaleira. Não me pergunte por quê, porque eu não sei também, tá? Mas já cresci sabendo que era sinaleira. Falando então assim de troca de óleo e filtro, tá? Entre troca de óleo e filtro eu gasto uma média de 300 reais cada troca, tá? Isto porque o óleo do carro é meio caro, tá? A mão de obra, como eu faço no mecânico do meu pai, a mão de obra é extremamente barata, então por isso que o valor até realmente é bem pequeno perto do que às vezes o pessoal costuma gastar, tá? Então eu gasto uma média de 300 reais com óleo e filtro e mais a mão de obra da troca, tá? O que é o mais caro é o óleo do 5W40, que é o óleo que eu uso no carro. Ele é o item mais caro, ele costuma custar ali varia bastante, tá? Mas uma média de 40 a 45 reais em média o litro do óleo. O filtro original dá uma média nos 35 reais, por aí, tá? Então, mais a mão de obra ali me sai uns 300 reais, tá? Essa vez eu troquei o líquido de arrefecimento junto do carro. Eu não consegui achar o G12, que é o original do Gol, tá? Da Volkswagen. Nem nas concessionárias eu não consigo achar. Então eu coloquei um similar e tá me ajudando ali e tal. E eu gastei mais ou menos sei lá, uns 70 reais, tá? Entre mão de obra e o líquido de arrefecimento que eu coloquei no carro. Então essa é a minha última troca que eu fiz. Troca de óleo, troca de filtro, fiz revezamento dos pneus, fiz a troca do líquido de arrefecimento e mais ainda geometria e balanceamento, eu gastei 450 reais, tá? Sendo que a geometria e balanceamento saiu quase que de graça, já que eu fiz todas as outras coisas e eu sempre faço lá, tá? Se você vai fazer uma geometria e um balanceamento num lugar bom assim, custa uma média de 100 reais, tá? É uma média de 100 reais, mais ou menos. Tu encontra por aí a entre 40 e 60 reais também, tá? 60 reais era o que o cara costumava me cobrar um tempo atrás. Mas o carro não ficava 100% alinhado. Então eu parei de fazer lá, inclusive. Deixei de fazer lá porque não tava ficando do jeito que eu queria. Eu não gosto do carro puxando. Então, por mais que eu fizesse lá e os pneus do carro estão em boas condições, não ficava do jeito que eu esperava. Então parei de fazer lá, tá? Então ali você viu, os 450 reais, tá?
Falando de freio e recondicionamento de disco, no G5 eu cheguei a fazer, tá? No G6 eu não precisei fazer ainda. No G5 eu gastei R$320 para trocar todas as pastilhas, tá? E também fazer o recondicionamento do disco. Eu não precisei trocar o disco tava trinteirinho. O recondicionamento não era nem recapar ele, alguma coisa assim, tá? O recondicionamento era só tirar o excesso da pastilha do freio que fica ali, que foi preciso tirar e tal. Então eu acabei fazendo esse recondicionamento, tá? O que saiu caro foi a pastilha do freio do G5, porque ela tem uns 2-3 tipos de pastilha, sendo que um deles tem uns ganchinhos em cima. E aí eu acabei trocando o G5 que eu tinha, que era preto que nem esse que tá aí na frente. Ele tinha justamente essa pastilha de freio, que era a mais cara, tá? Só a pastilha me saiu uns R$200, tá? Daí fora a mão de obra aí, você tem que colocar, e o recondicionamento do disco. Ficou bom, ficou perfeito. O carro freava como sempre freou, tá? Então o carro não tinha muito o que falar dessa questão do freio, tá? Outra coisa que eu fiz no G5 foi a troca da correia dentada, tá? A correia dentada me saiu R$60 original, mais a mão de obra, tá? A mão de obra me saiu R$40, então a troca foi R$100. A mão de obra saiu relativamente barata, porque trocar a correia do G5 é um trabalho descomunal, né? O mecânico até me falou que devia ter cobrado mais de mão de obra só do trabalhão que o coitado teve pra fazer. E tipo assim, ele me falou isso não porque ele é um cara filha da mãe, ele é um cara honesto, ele cobra um preço muito justo pelas coisas, assim. Às vezes eu até acho que ele cobra menos do que ele deveria, tá? Inclusive. Então ele me cobrou R$100, tá? Entre troca e tal. Achei um preço totalmente honesto. Eu troquei por margem de segurança, a minha correia dentada estava muito boa ainda, tá? Daí eu acabei trocando por questão de segurança. Tava na hora, ele estava com 50 mil quilômetros, então eu decidi trocar. Ele me disse que ia mais um tempo ainda, mas preferi acabar trocando, tá? Outro item que eu troquei também no Gol G5, que no G6 eu não precisei trocar ainda, foram os pneus, tá? Os pneus eram aro 14, eram Pirelli cinturado P4, tá? Eu consegui cada um deles a R$289, mais geometria e balanceamento eu paguei R$1.100, tá? 1.150 por aí, 1.100, 1.150, tá? Isso trocando na Excelsior, que é uma representante de pneus da Pirelli, tá? Então eu troquei, botei o pneu original no carro, sendo que era o que eu preferia continuar com o original, tá? Outra coisa que eu também coloquei foi película no carro. Película no carro inteiro eu gastei uma média de R$200, tá? Inclusive no para-brisa, não pode, mas eu coloquei o mais leve de todos, só pra dar uma quebrada no sol, porque como eu viajo bastante e tal, eu preferi botar ali pra ajudar a dar essa quebrada no sol e tal, tá? Eu coloquei um kit de farol de milha no G5, tá? O G6 já veio com isso. Eu gastei R$800, comprei o kit original, mas não coloquei na concessionária. Concessionária eu teria gastado pelo menos uns 1.200, tá? Então eu acabei comprando o kit original e colocando num lugar que coloca acessórios para o carro, tá? Então preferi fazer lá por questão de custo, porque senão eu ia gastar uns R$400 só de mão de obra nas autorizadas, e os caras enfiam a faca mesmo, né? Fazer o quê? Os caras gostam de cobrar mais do que o justo, vamos dizer assim. Então em termos de manutenção, fora isso eu troquei as palhetas do limpador de vidro, tá? Isso aí me saiu, as duas eu comprei na Volkswagen, me saiu R$110. Ela não é essa de silicone, ela é um modelo antigo no meu caso. Essa aqui de silicone deve dar uns 140 tudo, tá? Então como vocês podem ver, o Gol não é um carro caro de manter. Tudo isso que eu acabei trocando foram peças que são peças de dia a dia, né? Eu troquei as máquinas do vidro elétrico, cada uma me saiu uma média de R$150, tá? Kitzinho e tal. Mas como vocês podem ver, não são gastos exorbitantes, né? Não é um gasto assim que nossa, é absurdo de cara. É um gasto compatível com o carro, né? Então você vai botar isso
ponta do lápis não sai tão caro. Beleza, gurizada? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com questão de valores mesmo, tá? Porque daí o cara consegue ter uma noção mais precisa do que o cara gasta. Eu gasto uma média de R$400 a cada... R$300 a cada troca de óleo. Então no ano o carro me gasta R$600. Acaba sendo extremamente econômico o G5, tanto o G5 quanto o G6. Beleza, gurizada? Nos falamos no próximo vídeo. Um abraço.